Olá, amigos e amigas. Eu sou o Daniel Almeida e hoje estamos começando pela Rádio Zoom FM uma série de podcast do MDDF para trazer informações atualizadas sobre assuntos que se relacionam com a pandemia do coronavírus. E neste primeiro programa, estamos recebendo o Ed Ferreira, coordenador de projetos socioambientais do MDDF e também um conhecedor da temática de resíduos sólidos na cidade. Seja bem-vindo, Ed. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Eu que coordeno projetos no MDDF, mas também que atuo, assim como você falou, atuo na temática de resíduos sólidos na cidade já há um bom tempo, aí desde 2006, trabalhando especificamente no Departamento de Resíduos Sólidos da Autarquia de Meio Ambiente da cidade, que é o SEMASA. Então, um prazer poder conversar com vocês. Legal, Ed. Prazer é todo nosso. Queria começar perguntando sobre essa relação dos resíduos sólidos e também a pandemia do coronavírus. Existe alguma relação entre estes dois temas? Bem, antes de falar diretamente dessa relação, queria dizer que nós, mesmo antes da pandemia, a gente tem que ter uma grande responsabilidade com o que nós geramos, com o que nós consumimos de resíduos, porque uma vez que a gente está consumindo muito produto e principalmente descartando muita embalagem, a gente acaba por extrair mais recursos naturais, né, do meio ambiente, então, do nosso planeta. Então, é importante a gente começar a ter consciência da importância que é reduzir a geração de resíduos, né? Porque à medida que a gente vai aumentando a geração, nós estamos tirando muito mais recursos naturais da natureza. E durante a pandemia, todo esse processo que nós estamos vivenciando de ficar mais em casa, a gente começa a perceber o quanto a gente gera de resíduos e quanto é importante pensar no descarte correto. Então, vamos separar um pouco. Por exemplo, aqui em Santo André é uma cidade que tem coleta seletiva. Todas as ruas da cidade, você tem a possibilidade, na verdade, você tem a passagem do caminhão de coleta. Ele passa pelo menos uma vez por semana em todas as ruas. Então, não tem por que a gente misturar resíduos que podem ser reciclados, né, e que estão indo para cooperativas de catadores na cidade, misturar esse resíduo ao resíduo comum, a restos de alimentos, ao lixo do banheiro. Não tem por que a gente misturar. Então, primeiro papel nosso de cidadão consciente é separar esses resíduos. Porque à medida que a gente não separa, né, a gente está encaminhando isso para aterro sanitário. E o cuidado com o armazenamento desses resíduos em casa e depois a disposição, a colocação desses resíduos para coleta é importantíssimo para evitar a proliferação do vírus, né? Deste vírus, mas também de outros vírus e de bactérias e outros micro-organismos que causam doenças. Então, em casa, né, colocar sempre esse resíduo de forma separada, o reciclável, dos restantes dos materiais, né, e ao armazená-los para coleta, colocar em local arejado. Tá bom, vamos pensar que a gente está fazendo esse papel de separá-los de forma adequada, o reciclável do restante ah, dos resíduos que não são recicláveis, né? E vamos dispor para coleta. 3 dias na semana, o caminhão passa para recolher o resíduo que vai para o aterro sanitário, aquele que não é reciclável, né? Ou aquele que até o momento não tem reciclagem no município. Então ele vai para o aterro sanitário. Para colocar esse resíduo para coleta, é importante você sempre colocar próximo ao horário de passagem do caminhão, porque você evita que esse resíduo fique disposto no meio-fio, lá na calçada. Muitas vezes as pessoas colocam na calçada. O importante seria colocar esse resíduo no local alto, né? No portão, se você tem uma lixeira na própria calçada, se você tem no portão a forma de colocar um ganchinho e deixar ele no alto, isso é importante para evitar que animais, cachorros, gatos, né, animais que estão aí transitando pela rua onde você mora, possam vir a mexer, revirar esse resíduo. E uma vez que eles fazem isso, eles estão espalhando esse resíduo na via pública, ou seja, mais uma forma de você evitar, né, que esses resíduos sejam uma fonte de contaminação, uma fonte de disseminação do vírus. Então, né, colocá-los de forma bem armazenados, né, lacrados, em local alto e próximo ao horário de passagem do caminhão. Isso para os 3 dias que passa o caminhão
do resíduo úmido, né? Que muita gente conhece por resíduo orgânico. E naquele um dia que o caminhão passa em frente à sua casa para coletar o reciclável. Também, da mesma forma, é importante colocá-los próximo ao horário de coleta do caminhão, de passagem do caminhão, para que também eles não fiquem lá e corram o mesmo risco que os outros resíduos, né, da coleta de orgânico possam ser revirados e assim por diante. Então, esse é o nosso papel. Primeiro, acondicioná-los bem em casa, separá-los e colocar próximo da passagem do caminhão e em local longe, né, de animais. Então, acho que essa é uma contribuição. E é importante isso porque esses resíduos, quando separados, os resíduos da coleta seletiva, quando separados, eles vão para as cooperativas de catadores, que, ao manusear esse material, separam, triam esse material e encaminham ele para as indústrias recicladoras. E é dali que eles tiram sustento, tiram sua renda. Se a gente, nesse período que está em casa, a gente não fizer essa separação, primeiro, a gente está aumentando esses resíduos no aterro sanitário, né? Então, diminuindo a vida útil do nosso aterro, que não tem uma vida útil muito grande, uma vida útil curta. Então, nós temos que evitar enterrar resíduos que possam ser recicláveis, encaminhá-los para a cooperativa, além de ajudá-los. E aí, algo importante também, quando a gente separa esses resíduos, não colocar materiais contaminados junto aos resíduos recicláveis, porque eles vão para a cooperativa. Então, se na sua residência, e principalmente se na sua residência tiver alguém com sintomas de Covid ou qualquer outra doença, sempre separar esses materiais que são descartados por essas pessoas, por exemplo, lixo de banheiro, né, guardanapos, ou até máscara descartável, coisas nesse sentido, né, tem que separar e colocá-lo no lixo comum, no lixo de banheiro, e bem lacrado. Não pode misturar esses materiais junto aos materiais da coleta seletiva. Então, são responsabilidades que nós temos que ter, né? Agora, nós também podemos gerar menos, né? Então, essa a responsabilidade que é para antes e depois da pandemia, ela tem que, nesse período da pandemia, também prevalecer. Então, gerar menos. Ao consumir produtos, dar preferência para produtos que geram menos embalagens, né? Sempre que possível, comprar com a sua própria embalagem, sempre que possível, ir ao mercado e levar a sua própria sacola, e assim por diante. São formas de você minimizar a geração de resíduos na sua casa e minimizar a geração de resíduos na cidade, né? Então, são responsabilidades. Todo esse processo da geração de resíduos e durante a pandemia, o manuseio, acondicionamento e a disposição para coleta são importantes e são cuidados que a gente tem que ter, porque são momentos em que a gente possa estar fazendo a disseminação do vírus. Então, mexeu com resíduos, armazenou o resíduo, pôs para coleta, sempre fazê-lo com o uso de máscara e sempre fazer lavando a mão com água e sabão. Sempre. Porque são formas que a gente está pegando em produtos, pegando em coisas que foram manuseadas várias vezes, muitas vezes no próprio mercado foi manuseado por outras pessoas, quando chegou em casa foi manuseado por outras pessoas dentro da própria casa, por nós. Então, assim, sempre que manusear esses materiais, o saco de resíduo e assim por diante, algum produto, alguma embalagem, limpar sempre, né? Fazer a higiene das mãos e não tocar no rosto e assim por diante. Ed, como podemos fazer em nossas casas para trabalhar os 3 R's, mesmo durante a Os pandemia? 3 R's, que é o reduzir, o reutilizar e o reciclar, eles são para a vida toda. E nesse período da pandemia, acho que é um momento para a gente trabalhar isso com a nossa família, com os filhos e assim por diante, dentro de casa, né? Então, primeiro, se a gente tem que ir e sair menos, ficar mais em casa, então já vamos começar por aí. Se eu tenho que ir menos ao mercado, menos às compras, então nós vamos começar a redesenhar, né, a nossa ida. E dentro da saída ao supermercado e das as compras, ou se for comprar por aplicativo, se for comprar pela internet, é repensar, né, aquilo que a gente está comprando. Eu preciso mesmo disso? Quanto tempo vai durar isso? Eu posso substituir isso por uma outra coisa durável? Então vamos reduzir já no momento da compra, né? Estou no supermercado, vamos olhar os produtos.
este produto aqui, de fato, ele está respeitando o meio ambiente, eu vou utilizar todas as embalagens que está aqui no produto, então eu vou dar preferência para, de repente, para um produto que está utilizando menos embalagem, que é muito mais ambientalmente correto. Então vamos reduzir já no primeiro momento. Então, é o consumo consciente. É consumir aquilo que de fato você precisa. Não consumir porque a propaganda está fazendo você comprar algo que de repente você vai deixar lá encostado e nem vai utilizar. Então, calma aí, vamos repensar, vamos reduzir esse consumo. E aí, a gente vai pensar também no que nós já temos, aquilo que nós já temos dentro de casa, aquilo que já é do nosso dia a dia, e nós temos que pensar nisso até agora, até para uma questão mesmo financeira. Nós não temos, as pessoas estão reduzindo a sua capacidade de, de, de compra, né? Então é um momento propício para que a gente possa reutilizar muitas das coisas que a gente tem em casa. Vou pensar que eu tenho roupa que não me serve mais, mas serve para uma outra pessoa, tá em condições de uso, então eu vou passar para outra pessoa essas roupas. É uma forma de eu tá reutilizando. Mas vou pensar que eu tenho uma roupa que eu acho que nem não serve mais para doar, mas eu posso reduzir, reutilizar esse produto, de repente transformando num pano de chão, né, num paninho para limpeza e assim por diante. Ou até mesmo pegando uma camiseta que você já não sabe que não vai utilizar mais e utilizando aquele tecido para fazer máscaras, por exemplo. Então é uma forma de reutilizar, pegar o tecido, reutilizar para fazer máscara, pegar a própria às vezes uma calça, uma saia, tem lá aquele elástico, sabe? O elástico da própria roupa, você pode reutilizar esse elástico para fazer o elástico da máscara e assim por diante. Então existem formas de você reutilizar. Só dei um exemplo, mas você pode, dentro da sua casa, pensar em inúmeras formas de reutilizar com as próprias crianças mesmo, pegar embalagens, caixas de papelão e assim por diante, e fazer brincadeiras, criar brincadeiras, né? A gente passou agora recentemente pela festa junina, não podemos fazer festa na cidade, não podemos fazer festa com muitas pessoas e assim por diante. Na verdade, não podemos nem fazer festa, mas a gente pode, dentro da nossa casa, criar coisas com a revista, criar as bandeirinhas e assim por diante. Estou dando um exemplo da questão da festa junina e da festa julina, mas a gente sabe que vão ter outras datas comemorativas. Então aproveita essas datas comemorativas e pensa, põe um desafio dentro da sua casa de reutilizar coisas, né, da vida nova para produtos que de repente estavam encostados. E se está encostado, nem isso você consegue fazer, então repasse para alguém que de repente aquilo tem uso para outra pessoa. E aí a reciclar, né? Então pensei que o que eu consumi, de fato, eu não vou mais utilizar em casa, eu vou descartar para coleta, então separar, colocar no dia da coleta seletiva, para que isso possa ir para as cooperativas ou para que algum catador possa retirar isso e fazer renda a partir desse material. E esse material virando renda para o catador, ele vai possivelmente ele vai virando renda para o catador, ele vai virar matéria-prima para a indústria. Então eu estou contribuindo para a reciclagem desses materiais. Eu acho que esse é um dever nosso e são alguns exemplos que a gente pode fazer para potencializar o uso dos 3 R's durante a pandemia. Sabemos que a cidade de Santo André tem duas cooperativas de reciclagem e um número muito grande de catadores. Como fica o trabalho deles durante a pandemia? Os catadores de materiais recicláveis têm um trabalho de extrema importância na cidade, seja agora, durante a pandemia, mas seja antes, e muitas vezes a gente acaba não percebendo isso, né? De modo geral, as pessoas acabam não percebendo isso, mas eles são responsáveis por grande parte da reciclagem que ocorre no planeta. É um trabalho de formiguinha, formiguinha. A gente pode falar dos catadores que estão nas cooperativas, triando o material que está chegando, mas também tem um catador informal que está na cidade, que são em maior números. Então, assim, nós temos que ter uma responsabilidade de separar esses materiais com o maior cuidado possível. Então, estou separando os resíduos da minha casa. Tenho vidro para garrafas de vidro, não custa nada colocar um bilhetinho ali, marca na própria sacola do resíduo, né? Ou na caixa de papelão, onde você está dispondo isso, colocar esse material identificado, que ali há vidro, porque no manuseio, ah, você tem um cuidado com quem vai estar
retirando esse material da frente da sua casa para não se machucar. Agora, uma garrafa que quebrou, é um espelho, é um vidro qualquer que está quebrado, esse material não deve ir para a coleta seletiva. Esse material tem que ser bem acondicionado. Então, se for um vidro menor, um copo, algo que quebrou, uma taça, pega uma caixinha de leite, né, aquelas caixinhas de Tetra Pak, coloca lá dentro, lacra ela com uma fita e escreve vidro quebrado, porque aí ele vai evitar e põe no lixo comum, né? Põe no resíduo comum naquele dia que passou, nos 3 dias que passa o caminhão. Por quê? Você vai evitar que o coletor ou que o catador pegue isso de repente sem saber e vai acabar se cortando, se ferindo. Então, temos que separar de fato está indo para a coleta seletiva. Agora, são garrafas de vidro, são garrafas que não estão inteiras, que de fato vai para reciclagem. É importante também, se é um saco que não dá para identificar, é importante você ali colocar. Aqui tem garrafas para reciclagem, garrafas de vidro para reciclagem. É importante, eu sei que muita gente não faz, mas tem muita gente também que faz isso na cidade. Então vamos se basear pelos bons exemplos, né? E aí os catadores, muitos, né, a sua fonte de renda é a reciclagem desses materiais, é coletar esse material e vender. Então, se durante a pandemia a gente não tiver a responsabilidade de separar de forma adequada e deixar para coleta, a gente está tirando a fonte de renda, né, que já é difícil, já não é uma renda baixa que o pessoal consegue com a venda desses materiais. Se a gente tirar essa fonte de renda, a gente está prejudicando mais e mais. Então, além da nossa responsabilidade em colocar separado de forma correta para a reciclagem, é o cuidado com os materiais e pensar que esses materiais estão servindo de renda para outras pessoas que precisam. Além disso, o trabalho dos catadores, né, informais ou os catadores que estão em cooperativas, eles, ao fazer a separação desses materiais e encaminhar para a indústria, eles estão fazendo cumprindo com um papel importantíssimo, que é a preservação dos recursos naturais. Imagina se o plástico, né, nós estamos deixando de extrair fontes primárias, petróleo, nós estamos deixando de extrair metais na reciclagem das latinhas de refrigerantes, de cerveja, assim por diante, à medida que a gente recicla. Ou seja, à medida que a gente encaminha esses materiais para reciclagem, para os catadores. Então, eles cumprem um papel muito importante na preservação dos recursos naturais. Então, também é nosso papel fazer o mínimo, que é separar o reciclável dos demais resíduos que não são recicláveis e colocá-los, dispor para coleta. Se você não encaminha para o dia que passa o caminhão, que vai para a cooperativa, possivelmente próximo à sua casa tem algum catador informal que está precisando desses materiais. Então faça uma relação com ele, estabeleça com ele uma rotina dele vir retirar na sua casa. Isso é saudável para todo mundo. Ed, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade em conversar conosco e trazer informações tão importantes para incorporarmos na nossa rotina, principalmente durante a pandemia. Muito obrigado. Eu que quero agradecer. Estou aqui à disposição. Sempre que quiserem conversar sobre resíduos sólidos, sobre a questão ambiental na cidade, pode me convidar, estou sempre à disposição. Um grande abraço. E este foi o nosso primeiro podcast MDDF contra o Corona, que conta com o apoio da Fiocruz e a Rádio Zoom FM 87,5 de Santo André.